Nós iremos começar a nossa live sobre ansiedade e para essa ocasião a psicóloga Renata Campos, ela estará conosco participando, ela já entrou, eu vou fazer aqui o convite e nós iremos falar sobre esse tema. Certamente a nossa irmã vai nos ajudar bastante a entender o assunto. Deixa eu convidá-la aqui. Ok. Renata, Olá, como pastor. é que tá? Tudo bem? Tudo muito bem. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo, tudo certo. Dá para escutar o chorinho do bebê, não é? Não, Não? Alguns irmãos não. estavam escutando, é porque você entrou depois, mas antes ele estava chorando, aí dava para escutar. Oh, E como é que tá a tua gestação, hein? muito tranquila, André. Muito, muito tranquila. Que bênção, que bênção. Para quem não sabe, deixa eu apresentar você, Renata. Renata é a sogra de Andrezinho. Eu sou a sogra de Andrezinho. É, Renata é a sogra de Andrezinho. Renata está esperando uma bebê, é Luísa o nome dela. É, os irmãos conhecem já a Renata. Renata já esteve conosco na nossa igreja, né, no templo físico. Na ocasião ela estava falando, ela esteve ali falando sobre suicídio, era o tema no momento. O seu esposo, que é o pastor Otávio, participou também da nossa conversa e no dia seguinte ele pregou, tanto pela manhã como à noite. Então é um casal já conhecido pela nossa igreja, é um casal amicíssimo. E Renata, muito obrigado por ter atendido o pedido, o convite. Tenho certeza que será um momento muito proveitoso, tá certo? Amém. Pois bem, Renata, eu queria eu queria interagir contigo sobre esse tema, que assim, para mim é muito valioso, tá? Por várias razões. E tenho certeza que para você também, né? Como psicóloga, né? E como psicóloga cristã, que tem uma cosmovisão cristã, que tem uma perspectiva bíblica e teológica também do assunto, tenho certeza que esse assunto ele é muito valioso para você e uma vez que você tem não apenas a lente da ciência, né? Você tem também a lente da teologia. Então é muito bom que a gente faça essa harmonia a fim de enxergarmos de uma maneira mais ampla o assunto. Então eu queria começar, Renata, fazendo uma pergunta, não é uma pergunta básica. O que é ansiedade? Antes de você responder essa pergunta, Renata, me permita, toda vez que eu vou pregar sobre ansiedade, eu tenho, ah, eu tenho cuidado, eu tenho cuidado de deixar claro para os meus ouvintes que há aquela ansiedade que é combatida pelas escrituras, que é pecaminosa, e há aquele tipo de ansiedade que pode ser um transtorno, você vai falar melhor disso, ou pode ser uma ansiedade pecaminosa. Então, eu deixo aí com você para que você nos esclareça melhor isso. O que é ansiedade? Então, André, agradeço desde já o convite. É muito bom falar com você. Eu já tô com saudade de você, de Nayane e do meu genro. Mas, e é um assunto muito pertinente esse, né? Não só por causa do momento de pandemia que a gente está vivendo, mas porque o Brasil hoje é o campeão de ansiedade no mundo. Tanto está em primeiro lugar, como 19 milhões de brasileiros hoje vivem com transtorno, não só com uma ansiedadezinha normal.
com transtorno notificado mesmo pela OMS. Então, assunto totalmente pertinente para a gente, né? A ansiedade, ela faz parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo. Antes de tudo, a ansiedade como mecanismo de defesa. A gente tem uma estrutura no centro do cérebro, assim, já mostra um pouco do sinal do que Deus queria fazer. É bem no centro, é no lugar mais protegido do cérebro, uma estrutura chamada amígdala cerebral, que faz a gente se defender das ameaças que estão ao redor. Essa estrutura desperta a ansiedade que é natural, que é uma ansiedade normal, que vem antes, geralmente, de um trauma. Um trauma, geralmente, no corpo. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, que tem aquele choquezinho no coração, quando vai passar. Quando a gente vai passar por uma cirurgia, que o nosso corpo entende que vai passar por um trauma físico. Quando a gente sabe que vai apresentar alguma coisa e tem aquele preparo. Essa ansiedade que prepara para um evento real, um evento futuro, é a ansiedade natural. É uma ansiedade que protege o seu corpo. Tudo que passa disso já entra num polo mais patológico. Você vai fazer uma Por prova ex... de Enem, por exemplo, e fica ansioso, é normal. é normal, né, André? É normal, aquela prova é cruel. Mas é normal porque existe um objeto que está provocando um, um dano ao nosso corpo. Tanto um dano psicológico como um dano físico mesmo ao nosso corpo. Mas tem que passar. Essa amígdala, se a gente for fazer uma analogia, eu penso assim, num carro. O carro tem lá o seu alarme, mas a gente não vê o alarme disparando o tempo todo, não tem isso. A não ser que alguém se lance contra ele, alguém queira danificá-lo de alguma forma. Aí o alarme dispara. Se esse alarme continuar ligado, ou ele se despertar com o vento e passar a noite todinha despertando, primeiro ele causa um dano social à pessoa que é a dona do carro e um dano social a todos os vizinhos. E é isso que a ansiedade patológica causa. Um dano social à pessoa e a todos que estão ao seu redor. Aí a gente entra já no pezinho do transtorno mental, que é os transtornos ansiosos. Hoje o DSM escala mais de 10 transtornos ansiosos. O DSM é o Manual de Transtornos Mentais. E o que é que ele diz que é um transtorno? Um transtorno se instaurou quando a ansiedade e o medo são desproporcionais e persistentes ao estímulo. O estímulo é bem fraquinho e o que vem como resposta a esse estímulo é gigantesco. É tipo, você é uma criança e você vai numa casa e vê tudo muito grande. Quando, na verdade, você visita 20 anos depois e via que tudo era muito pequenininho, não era aquele tamanho. O transtorno é isso, ele distorce a verdade, ele distorce o que é real. Se a gente sai do pé da realidade e parte para vias fantasiosas, já está em vias patológicas. Tem gente que não sabe que é ansioso, na verdade. Porque a gente pensa que o sujeito ansioso é aquele acelerado, que fala ofegante. Mas, na verdade, os mais ansiosos são super silenciosos, são retraídos. Eles têm um mundo interno tão interessante para eles que se desliga do externo. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa? Se eu tenho preferência pelo futuro e pelos pensamentos, no lugar de ter preferência pelo presente e pela ação, eu sou uma sujeita ansiosa. Sou uma pessoa ansiosa. Aí, quando tem mesmo a questão doentia, a questão do adoecimento, o que é que pode aparecer como sintoma? Taquicardia, sudorese,
perca de memória. Por que perca de memória? Porque o cérebro tem uma quantidade de energia para empregar em todas as funções. Se você demanda mais para proteção, para fuga, esquiva e tudo isso que a ansiedade necessita, ele vai tirar de coisas que ele considera periférico. E para ele, atenção, memória, concentração é periférico. E concentração o que é, né, André? Concentração é estar no centro, se centrar. Entre futuro, presente e passado, o centro é sempre presente. Concentrar é estar presente, é se presentificar. Então, o cérebro vai dizer assim: não, não precisa disso para me manter vivo. Então, vai deslocar tudo isso para o polo ansioso. Aí vem muitas outras coisas, como pesadelo, insônia, irritabilidade, fadiga, cansaço. Você já acorda cansado, na verdade. Dores musculares, que o que acontece muito é a gente pesquisar um monte de doença antes de pensar que é um transtorno de ansiedade. E, na verdade, o padrão é esse mesmo, que a gente investigue toda a causa biológica antes de partir para um transtorno mental. Mas a desconfiança não aparece durante o processo, Sim. porque vem muito o impacto físico, né, no corpo. Mas observe que se não tiver nenhuma razão biológica, pode ter essa razão psicológica. Aí a gente entra, né? Nossa conjectura atual, nossa sociedade, o jeito que nos é pedido as coisas, as traumas, o nosso histórico de vida. Acaba que isso tudo é muito ansiogênico. A gente já nasce querendo ser. A gente pergunta às crianças: você vai ser o quê quando crescer? Ou seja, se projete no futuro. Você não é para estar aqui, você é para estar no futuro. E as crianças, assim, a maioria ainda bem que não se deixa abalar, mas a marca fica. A marca fica e a gente leva para o futuro. Tem todas essas causas, né? Que podem sim gerar um ciclo, uma crise ansiosa. Mas existe a explicação pecaminosa, sim, André. E essa explicação é a que está mais fundo no, na explicação da ansiedade. É como se tivessem camadas. A gente vê a questão biológica, a gente vê a questão psicológica e a gente vê a questão espiritual embaixo de todas elas. Não é que sejam questões separadas, elas estão sobrepostas, uma sobre a outra. A questão espiritual é: a gente tem um desejo, uma fantasia, e a gente acredita nessa fantasia que a gente controla as coisas, que a gente pode controlar as coisas. Que se a gente fizer um esforço, fizer de tal maneira, em tal momento, se a gente planejar tudo aquilo na nossa mente antes que aconteça, a gente vai fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. A gente vai conseguir controlar. A gente vai evitar que a gente se machuque e que os nossos amados se machuquem ou morram. É essa a sensação. É essa a fantasia. Mas é uma mentira. O nome é esse, é uma fantasia. É uma mentira. Porque a gente não tem controle das coisas. Sim. Quem tem o controle das coisas é Deus. Mas tudo isso vem de uma neurose muito antiga. Não é uma neurose da minha existência como Renata, porque Renata é um ser com suas circunstâncias e a nossa circunstância envolve a nossa história. Vem de uma angústia muito retrógrada que estava lá em Adão e Eva, que é a angústia de não aceitar ser quem é e querer ser outra coisa. E esse querer ser outra coisa é querer ser igual a Deus, aquele que controla e conhece todas as coisas. Essa é a raiz da ansiedade. E o que é que a gente é? Por que que a gente tem essa evitação? Freud, ele descreveu isso, só não usou a palavra Deus. Freud era um espertinho, na verdade, viu, André? Porque Freud, ele tem toda a antropologia judaica, mas ele nunca citava, não. Ele fingia que era conhecimento novo. A gente não aceita moralmente certas coisas na gente.
É como se a gente dissesse assim, vai ficar num lugar escondido. Freud chamou de inconsciente. A gente faz isso também explicado pela Bíblia. A gente diz, a gente não é assim, a gente não é pecador, a gente não é falho. E a gente tenta esconder isso o tempo todo de nós mesmos e do outro. A gente quer parecer perfeito. A gente quer fugir das críticas, não quer ser pego em flagrante. Por isso que a gente quer se projetar num ser que é perfeito. Mas a primeira coisa é aceitar que a gente é esse ser imperfeito, pecador, culpado, porque ó, uma das coisas que causa muito o complexo ansioso é a culpa. É a fuga, na verdade, da culpa. A gente não quer sentir essa culpa. Mas a gente tem que andar com a culpa como uma companheira, uma amiga, andar com ela de mão dada, porque a gente é culpado. Então, não adianta esse não se perdoe, auto-perdoe. Primeiro, o perdão não é uma coisa que se dá a si mesmo. Só pode vir de outra pessoa. Você dá a outros. A você não. Então, auto-perdão, isso já é uma fantasia muito egocêntrica. Não existe isso. Pode ser até um placebo. Que muitas pessoas vão dizer, não é porque você precisa perdoar. Não, você precisa caminhar com a culpa que é sua mesmo. A gente é culpado. Mas a gente tem um Deus que resolveu esse problema de culpa na eternidade. Aqui na Terra a gente não vai atingir a perfeição. O que é que acontece? Por que os seres mais introspectivos, eles são mais propensos à ansiedade? Porque eles atingem um âmago dentro de si que eles sentem uma saudade da perfeição, que é o céu. E eles tentam trazer isso de toda forma para o tempo presente. Só que não existe perfeição aqui na Terra. Não existe perfeição na Terra. Então, aceite a imperfeição do seu ser aqui, terreno, imperfeição do seu corpo, imperfeição da sua circunstância e imperfeição de quem você é, do que você vai mostrar, mas aceite na sua vida como ele foi perfeito, como ele foi suficiente na sua vida para resolver uma história eterna, porque aqui vai continuar mesmo nessa nuance imperfeita. Enquanto a gente sentir a saudade, mas viver projetando no céu, massa. Mas enquanto a gente vem com essa nostalgia, querendo trazer o céu na terra, como se a gente pudesse fazer isso, como se a gente controlasse todas as variáveis, a gente vai desembocar no transtorno ansioso. Porque, primeiro, a gente não conhece todas as variáveis, a gente não tem o controle delas. E se tivesse, a gente não teria capacidade de segurar as variáveis. Porque pense bem, é como aquele malabarista do circo que roda um pratinho. Roda um pratinho, roda dois pratinhos, roda cinco, mas se colocar uma quantidade que ele não tenha membros para segurar, ele não vai segurar. Não, é impossível, humanamente impossível. E é isso que a nossa realidade hoje é essa. Humanos, humanos. E humanos não são perfeitos. Humanos não podem controlar nada. Aí até os mais controladores, eles desembocam no transtorno ansioso que diz a eles, vocês não controlam nem o sentimento, quanto mais as outras coisas. Isso é ansiedade, André. Ótimo, ótima explicação. E quando você falou sobre o controle, né, nós pensamos que estamos no controle das coisas e queremos ter essa sensação porque é uma sensação que, de uma maneira fantasiosa, nos traz uma certa segurança. E eu me reporto para as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Porque quando ele vai falar sobre ansiedade e combatendo a ansiedade, ele combate exatamente essa ideia de controle, né? Dizendo, olha, quem cuida é o Pai, né? Quem cuida é o Pai. Vocês não têm o controle de absolutamente nada. E Jesus sabe que nós precisamos pôr a nossa confiança naquilo que é de fato verdadeiro e que é seguro, né? Porque antes de Jesus falar sobre a ansiedade, Renato, propriamente sobre a ansiedade, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele fala sobre, no versículo de número 24,
ele fala sobre a impossibilidade de você servir a dois senhores, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou mamon. E aí vem, portanto, eu lhes digo, não se preocupem, ou não vos inquieteis, ou não andem ansiosos pela vossa vida. Interessante que o texto sobre ansiedade ele está ligado ao versículo 24, quando Jesus fala sobre Mamon, que é um Deus falso, que propõe uma falsa segurança. E aí Jesus vai e combate a ansiedade dizendo, olha, vocês devem descansar a vida de vocês ao Pai que cuida de todas as coisas. E aí ele deixa claro o que você acabou de dizer, né? Quando ele pergunta, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida de vocês? E aí no final ele diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí é onde entra a arte de presentificar a vida, não é? De viver o hoje. Agora, como isso é difícil, Renata, especialmente nesse contexto no qual nós estamos inseridos de pandemia, né? A gente sempre está catapultando a nossa mente para o amanhã, o que será, o que vai ser, de modo que esse assunto ele deve ser estudado. Eu acho que a gente deve reservar tempo para estudar sobre esse assunto e tentar aplicar da melhor maneira possível as soluções. As soluções para que a gente possa escapar desse laço que é a ansiedade. Quando você falou aí sobre o Brasil, que o Brasil é campeão, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Realmente somos ansiosos, né? E um detalhe aí que você tocou, os que são mais introvertidos, né? Estão mais ensimesmados, que não apresentam tanta, sei lá, hiperatividade, aquela coisa toda. Esses são os mais propensos a viverem num mundo interior de ansiedade. Agora, Renata, me permita, eu acho que eu já compartilhei contigo numa conversa, há aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação, que já é um outro extremo, não é? Eu não sei se você lembra que eu compartilhei sobre um filme que eu assisti e um protagonista, né, o ator, ele está vivendo um dilema muito grande, porque ele está devendo a duas pessoas perigosas, mas ele está levando a vida de boa, como se nada tivesse acontecendo. E aí alguém pergunta, você não está preocupado não? Porque você vai morrer. Aí ele olha para a pessoa e diz, eu sofro de uma doença. Aí a pessoa pergunta, você sofre de quê? E aí ele diz, ataraxia. Ataraxia é a ausência de toda e qualquer preocupação. Então, eu acho que são poucas as pessoas que sofrem desse tipo de doença, mas tem gente assim, não é também? Que não tem nenhuma preocupação. Eu acho que esse mecanismo de defesa, ele já não existe. E a pessoa é lançada ao perigo o tempo inteiro. Tem deficiências no sistema límbico que causam alguns tipos de transtorno, inclusive a perversão, a psicopatia. É um defeito no sistema límbico, quando você não sente culpa, você não sente medo, você não sente nada. Mas são distúrbios, são transtornos. No normal, a pessoa sente preocupado sim. E quanto mais você assume sua responsabilidade no presente, mais preocupado você vai estar. Isso é um fato. Uma coisa não anula a outra. A preocupação devida não é a mesma coisa que uma ansiedade patológica. Jesus, quando estava no Getsemane, a angústia foi tão grande que ele sabia o que queria passar, ele sabia qual era o objeto do sofrimento dele, que ele sofreu antes da dor. Ele começou a sofrer dali, porque ele sabia qual era o objeto. E ele sabia da entrega que ele estava fazendo.
isso não tirou dele a angústia, a preocupação do que ia acontecer, não, porque ia ser terrível. Ia ser no corpo, entendeu? Ia ser na alma, ia ser um abandono de Deus, ia ser a coisa mais terrível que já se ouviu na história. Então, se Jesus, sendo perfeito, sentiu isso, não sentir nada, fala de duas coisas, ou de um distúrbio, ou de uma preocupação só consigo. O outro não importa. E aí, numa nuance cristã, isso entra muito em conflito do que seria um cristão, porque o cristão, ele é cristão, acha o sentido da sua vida e o sentido aponta para fora dele, para o outro. O sentido não vai mais apontar para ele. Do jeito que Jesus veio por nós, a gente tem que ser pelo outro. E isso é o outro de casa, o outro da igreja, o outro que você não conhece. Sua vida agora, o seu sentido que você achou vai ser para apontar para fora. Se você não está preocupado com nada, com ser útil pelo menos, tem algum distúrbio ou você está preocupado só consigo. Renata, teve uma irmã que fez uma pergunta, Ana. Ela perguntou o seguinte: você até já tocou nesse ponto, mas vale a pena contemplar a pergunta da irmã. O fato de deitar para dormir e a mente ficar acelerada com pensamentos diversos é ansiedade? É ansiedade. Ó. A palavra ansiedade tem uma origem grega que significa dividido, estrangulado. Ou seja, você tá ali, mas não tá. Você tá dividido consigo mesmo. Você não tá no seu presente, você tá se projetando em outros muitos lugares. Só que a gente não é onipresente. Então a gente fica partido. Como é que a gente vai dormir partido? Então é ansiedade sim, porque você se partiu, se projetou em outro lugar e deixou de estar completo para estar dormindo. E acontece uma coisa muito interessante com paciente ansioso que é crente, por exemplo. Não, mas eu deitei e orei, mesmo assim eu não dormi. Mesmo assim aconteceu de eu não dormir. Porque Jesus não diz, né? Não, Paulo diz, lance sobre ele a ansiedade. Só que a pessoa faz isso de maneira ritualística e não entende o que realmente deve ser feito. Quando o ansioso faz a oração, ele não faz pensando, é, vou aliviar minhas cargas. Ele faz assim, vou dizer a Deus, como se fosse um secretário, vou dizer a Deus tudo que ele precisa fazer, porque aí eu vou ficar tranquila. A sensação é, vou lembrar Deus de tudo que ele tem que fazer enquanto eu durmo. Mas a oração não é para isso. A oração é para nos lembrar do que Deus faz, independente da gente. Essa é a oração de entrega. Sim, Essa é a oração que precisa ser feita antes de dormir, entendeu? perfeito, perfeito, Renata. Eu acho que aproveitando essa sua fala final, a gente já pode entrar na segunda questão, que tem a ver no seguinte. Renata, você é cristã, psicóloga cristã, esposa de pastor, né? Já falei no início que você tem uma lente da ciência, né? Da ciência, mas você também tem a lente do cristianismo. Então você consegue enxergar de uma maneira mais abrangente as coisas. Eu acho que todo sacerdote, líder, seja ele de qual for a denominação, o segmento religioso, eu acho que todo ele também deve ter um pouco, né? Um pouco também. Ele tem uma lente. Função terapêutica também. Ele tem uma lente teológica, isso ele tem que ter, mas ele precisa também ter um pouco, né? Se ele não tem uma formação na área, ele precisa compreender um pouco também da psicologia. Eu, particularmente, sou bastante a favor disso, mas eu queria saber de você, né? Como é que você enxerga isso? Essa relação que para muitos não existe, né? Que para muitos cristãos e até líderes há um divórcio entre a Bíblia, Deus, as palavras de Jesus, o que
que o Senhor nos fala através da sua revelação e o que a psicologia traz como proposta terapêutica, por exemplo. E aí a gente pergunta, devemos escolher o divã de Deus em detrimento do divã de Freud? Devemos escolher essa terapia aqui em detrimento dessa? Uma coisa não pode interferir na outra? A pergunta é, e deve haver essa relação ou não necessariamente? André, para mim, toda verdade é uma verdade de Deus. Se o negócio é verdadeiro, é porque partiu de Deus. O resto, mentiroso, é outras coisas. Existem mentiras, é, teorias falsas e humanistas e que foca você no seu centro, que é o grande problema, na verdade, do ser humano. Existem. Existe isso na psicologia e existem erros em todas as outras ciências. Mas a gente não pode descartar tudo, dizer não presta para nada. Tem sim as verdades, principalmente as verdades que cruzam, passam pela cruz e sobrevivem. O que passar pela cruz e sobreviver é verdade e funciona. Hoje, no meu consultório, eu tenho a minha cosmovisão é cristã. Se um paciente não entende isso, eu trago a verdade a si mesmo, mas sem falar de onde ela veio. Sem falar de onde ela veio. Se o paciente entende essa verdade e quer falar sobre isso, aí eu trago a verdade completa e eu digo a vocês: o paciente avança com uma rapidez muito maior do que um paciente que tem que fazer esse percurso de não dizer a ele de onde veio a verdade, já que verdades absolutas estão sendo tão rejeitadas, né? Então é um processo muito mais comprido, muito é, mais cheio de palavras não ditas, entendeu? Mas rejeitar a psicologia hoje seria uma atitude ignorante, porque muitos instrumentos muito bons, eficazes, por exemplo, hoje para transtornos ansiosos, a terapia cognitivo comportamental tem se mostrado muito eficiente. A logoterapia, que é a terapia que fala sobre a busca do sentido, leva você a buscar um sentido que é transcendente, não está dentro de você. Então você acaba voltando para a natureza, que é a natureza de Deus, que é disso que a gente precisa. Então, descartar seria muita ignorância. É um instrumento hoje muito precioso, mas que tem que procurar um psicólogo que respeite a verdade, que respeite a verdade. Isso você tem que procurar. E os pastores hoje também devem procurar um pouco de conhecimento psicológico, assim como conhecimento médico também. É, eu, como psicólogo, não posso me reter aos ensinamentos da psicologia, porque se a minha proposta é ajudar o ser humano ali na minha frente, conheça todas as teorias, tudo que eu puder conhecer, porque o ser humano é muito amplo, muito extenso, muito complexo, eu vou conhecer. Então, vai ser de teologia, vai ser de medicina, vai ser de psicologia, vai ser de filosofia, vai ser de antropologia. E o pastor tem que se posicionar assim também, porque a demanda pastoral é uma demanda muito terapêutica, muito terapêutica. Então, não tenha medo de ir para o psicólogo, mas tenha receio de psicólogos que não estão compromissados com a verdade. Muito bom, Renata. Agora, veja, eu conheci, eu tomei conhecimento de um fato de uma pessoa que estava com um problema de ansiedade e foi para um psiquiatra. Veja, foi para um psiquiatra, né? Uhum. E esse psiquiatra, novo convertido e bastante crente, então, né? Abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia em seu momento com a pessoa e começou a pontuar algumas coisas, né? Bem, eu entendo até como é que eu posso dizer, a vontade, o desejo do psiquiatra
tentar dizer, olha, isso aqui é a verdade, você precisa tomar conhecimento disso para que você melhore. Mas eu percebi um certo exagero, parece que o pêndulo foi... porque alguém chega para um psiquiatra a fim de ter uma análise mais aprofundada do problema que a pessoa está vivendo, se é depressão, se é ansiedade, enfim. Até mesmo deve haver como posso dizer, deve haver uma relação entre psiquiatras e psicólogos, até que os profissionais cheguem a um denominador comum e possam aí oferecer um tratamento. Da mesma forma, Renata, há em gabinetes pastorais pastores que oferecem psicologia, pura psicologia, e não abrem a Bíblia, né? E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Eu acho que a sua fala é muito pertinente porque a gente não pode confundir as coisas. Eu acho que nós podemos usar as duas coisas, mas eu sou pastor, Então, eu vou oferecer aquilo que eu tenho de mais conhecimento, aquilo que eu tenho com maior segurança, e a Bíblia é suficiente naquilo que ela se propõe a ser suficiente. Ela fala sobre ansiedade, portanto, eu posso falar sobre ansiedade à luz das Escrituras Sagradas, mas jamais oferecer de pronto uma abordagem de terapia, por exemplo, como um psicólogo, tentando fazer uma análise psicológica. Da mesma forma, o profissional, ele não pode abrir a Bíblia lá no seu consultório e oferecer a Bíblia como manual, né? Olha, com isso aqui você vai ficar bom. Então, eu acho que as duas coisas precisam andar juntas, mas o que a gente precisa realmente é de equilíbrio, não é, Renato? Uhum. Cada um no seu lugar. Até porque quando a pessoa procurou o psiquiatra, quando procurou o psicólogo, quando procurou o pastor, ela sabia definir o que é que ela estava procurando. Então, você não vai dar uma comida que ela não está pedindo. Principalmente pessoas que já estão dentro de um espectro, de um transtorno, primeiro elas precisam ser reabilitadas. Se ela procurou o pastor, ela acha que a causa daquilo ali é espiritual. Então, o pastor tem que tratar de forma espiritual. Ele deve ter outros conhecimentos? Deve sim, porque é um ser muito complexo, mas ele vai aplicar esse conhecimento assim de pronto, como se fosse o conhecimento mais importante, não, porque não foi isso que a pessoa foi procurar lá. Mesma coisa num consultório de psiquiatria, de psicologia. O psiquiatra, principalmente, porque o psiquiatra pega a pessoa realmente adoecida num nível mais grave possível, ele tem que reabilitar aquela pessoa quimicamente, tem que reabilitar aquele corpo. Aquela pessoa nem vai entender o que é que ele está abrindo a Bíblia e dizendo, na verdade, porque a mente não está própria para o entendimento do Evangelho, e o Evangelho é muito racional. A gente pensa muito no Evangelho de forma emocional, mas o Evangelho é razão. Então, se você não está habilitado para aprender, para discutir certas coisas, você foi lá e desperdiçou dinheiro, porque você foi lá para ser reabilitado quimicamente. É a mesma coisa na psicoterapia. Você foi lá para entender o que é que está causando, quais são os agentes da vida, o que foi na minha história que causou esse complexo ansioso. E é por aí que a gente vai caminhar. Você resolve a questão pontual, porque a pessoa lhe procurou para isso. Os pastores são procurados para demandas espirituais. Eles podem ter outros arcabouços teóricos, com certeza isso é muito bom, mas não é o seu foco, não é o principal. E o que acontece muito é que se colocar mesmo esse carro na frente, além de uma versão psicologizante da teologia, que é muito perigosa porque pode desembocar em heresias, é muito mais fácil fazer o que eu faço, que é ter a minha cosmovisão cristã, porque a cosmovisão, no caso, é o óculos de onde eu enxergo todas as coisas, inclusive a minha profissão, do que fazer o inverso. Enxergar de forma psicológica um problema
espiritual da pessoa. Isso aí pode desembocar em muitas heresias, em muitas coisas falsas. Por isso que muita gente procura o pastor e depois ainda sente que a demanda persiste, continua lá. Porque ela não foi procurar aquilo que ele deu. Ele deu psicologia. E psicologia deixa para psicólogo. Perfeito, perfeito. A gente precisa desse equilíbrio, como também, Renata, a gente precisa ter a sorte, entre aspas, de acertar, não é, Renata? Porque você falou, toda a verdade é a verdade de Deus. Suas palavras foram muito bem colocadas, toda a verdade é a verdade de Deus. É, o que passar pela cruz, passou, a cruz é a peneira, ótimo. É, mas como é difícil, né, Renata? Você encontrar. Porque você falou, você até já falou uma vez, eu acho que foi na ocasião quando você esteve conosco na igreja, que nós questionamos sobre a psicologia e você disse, olha, o que você disse aí, tem muita coisa que é teoria falsa, é mentira, não procede da verdade, isso aqui a gente deve deixar para lá. E aí você disse, da mesma forma que na teologia, há muita teologia ruim, há muita teologia equivocada. E hoje, Renata, como é difícil, veja a situação em que a gente se encontra. É difícil você acertar uma igreja e encontrar um pastor que tenha uma boa teologia. E é difícil também você acertar um clínico, um psicólogo, um psiquiatra bom. Então, eu acho que a gente carece de bons sacerdotes e de bons profissionais na área da saúde mental, da saúde emocional. Realmente é uma situação muito delicada, porque temos, Ah, é. temos muitos pastores, né? Mas temos muitos pastores que, infelizmente, não têm uma boa teologia e a má teologia que ele tem pode desencadear, não, pode não, vai desencadear em você uma série de transtornos, porque vai ser inevitável que essa má teologia saindo daquilo que a gente chama de teocentrismo, né? Quando sai o teocentrismo, vem para um humanismo bem rasteiro, e aí você vai ficar centrado em si mesmo. E isso vai gerar uma série Acontece a de mesma problemas. coisa com um terapeuta ruim. Ele vai exatamente para esse polo humanista que vai colocar você dentro de você mesmo e a sua preocupação vai ser você. E a preocupação não deve ser você, não deve. Porque isso é adoecedor. Isso é adoecedor. Então, tanto um pastor quanto um psicólogo devem ser procurados tendo em vista o compromisso com a verdade de Deus, que é a verdade que Deus é o centro. Ele deve ser buscado dessa forma. Um pastor deve estar debruçado sobre a teologia em busca da verdade e um psicólogo deve estar debruçado em cima da psicologia em busca da verdade. Você não quer ser atendido por um psicólogo que não sabe nada de psicologia, inventou as teorias e vai abrir a Bíblia para você. Porque ele só entende um pouco de teologia, porque passou 20 anos na igreja, então ele entende. Então ele vai abrir a Bíblia para você. Você não quer, não é isso que você quer. Você quer um psicólogo que se debruçou totalmente ali sobre os campos da psicologia e ainda penderou e disse, ó, isso funciona, isso não funciona, e é psicologia. Mesma coisa um pastor. Mesma coisa um pastor. O pastor foi lá, se debruçou em cima da teologia e disse: isso aqui presta, isso aqui não presta, porque está fugindo do que é teocêntrico, está fugindo do que tira Deus do centro de todas as coisas. Então, não serve para você, não serve para você. Você quer uma pessoa que saiba fazer essa distinção. Então, não adianta tentar burlar o sistema nesse sentido, né, André? Não adianta, porque acaba sendo muito danoso para o sujeito. Por que que a gente vê tanta gente adoecida nas igrejas? Já que qualquer verdade leva a Deus. Porque não é verdade, isso não é verdade.
a verdade vem do caminho inverso, vem de Deus para nós e não da gente para Deus. Então, o adoecimento vem muito da falta de peneira, a falta de distinção do que é verdadeiro e do que não é. E tudo que passa a centrar você, tanto psicologicamente como teologicamente, tá errado. Tá errado. Se você pensa de maneira ansiosa, vamos voltar para a questão da ansiedade. De maneira ansiosa, por exemplo, quando vai apresentar um trabalho e aquilo ali se torna tão agressivo, você não consegue fazer, não consegue dar o que você foi dar. Então é porque você está muito preocupado com a crítica do outro. Você não pode ser humilhado, o seu ego não pode ser ferido naquele momento. Você acha que está preocupado com o outro, não, você está preocupado consigo. Você está preocupado em ser pego em flagrante, é o que você está muito interessado, e não em dar tudo que você tiver de dar naquele momento, mesmo que não seja o suficiente ou que não seja perfeito. Você não está preocupado com o outro, você está sempre preocupado consigo. Quando a gente leva isso para a teologia, da mesma forma, quando a gente está preocupado em defender esse ego, defender o que eu acho que é verdade, porque eu fico confortável dentro dessa verdade, tá errado. A gente já está se distanciando do que é a verdade de Deus, que é uma verdade externa a nós. Perfeito, perfeito, Renato. Tem um irmão da nossa igreja perguntando aqui, Renato, o que fazer para acalmar o coração de alguém que está em meio a uma crise de ansiedade? Certo, ó, quando acontece uma crise, eu entendo uma crise mesmo de a pessoa ter sensação de morte, taquicardia, falta de ar, um peso no peito, achar que vai morrer, porque realmente o sentimento que vem é esse. A pessoa não está brincando, não, a pessoa acredita que vai morrer. O medo do medo é o maior sintoma ansioso. Quando acontece isso, a pessoa precisa ser levada a um hospital, a um ambulatório, ser medicado para se acalmar. É como eu estou dizendo, a concepção da pessoa não se torna mais suficiente para ela entender as coisas que você vai dizer a ela para acalmar. Não, se acalma, isso vai passar. Olha, você não vai morrer. A pessoa não está apto para entender. Ele precisa ser medicado, se acalmar e só assim vai entender as coisas que vêm depois, inclusive a verdade do evangelho. Por isso que se a pessoa está tendo crises frequentes e chega no meu consultório e não passou por um psiquiatra, para mim ela vai para o psiquiatra e vai ser medicado e vai ser tratado juntamente com a psicoterapia. Mas colocar em mim a responsabilidade de restabelecer o corpo dela, não vai ser verdade, não vai ser verdade, porque a mente dela não está apta para entender o que é que eu estou dizendo a ela. E não vai estar apta para entender o que é que você vai dizer como consolo naquele momento. Então, leve ela para ser medicada. Se ela já tem o remédio em casa, que muitas pessoas têm, que ela seja medicada. Quando se acalmar, você conversa com ela sobre o que você entende que é a verdade daquilo ali. Agora, cuidado, se você não sabe o que dizer, só escute. Só escute. E escutar ajuda muito já. Ótimo, ótimo. Renata, em tempos de pandemia, a pergunta é: como a gente pode se prevenir, se blindar contra a ansiedade que pode infectar a nossa alma, né? Como um vírus pode tomar conta de nós, nos sufocar, nos estrangular. Então, como a gente pode se prevenir? Quais são os cuidados que a gente deve ter? O que é que a gente pode fazer? Ó, André, a primeira coisa é a gente não entender o sofrimento como algo que deve ser evitado a todo custo. Ou seja, eu tenho que evitar ao máximo o contágio, a morte, não sei o quê, e entrar dentro dessa noia, porque quando a gente entra dentro disso, a gente está dizendo assim, se eu fizer assim, 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 como diz a OMS, como diz qualquer coisa, como diz a minha mente, que eu tenho que fazer desse jeito para defender a minha vida, defender a vida dos meus,
eu vou entrar num processo ansioso. Então, primeira coisa é aceitar que o sofrimento faz parte da vida humana. No mundo a gente vai ter aflições até a gente ir para a glória. Então, viver com medo é um medo inútil. Medo de morrer, medo de contágio. Ó, uma vez eu estava numa aula de química e o professor disse assim: o pH do nosso sangue precisa estar entre 7,35 e 7,45 para a gente se manter vivo. Que passa disso, morre de acidose ou com problema básico. Minha gente, é muito estreito. É um, é muito estreito. E quem é que controla? Você controla? Você controla o pH do seu sangue? Não. Você não controla, você nem lembra disso. Não, a gente nem sabe É. disso. A gente nem sabe. Eita, eu tô sentindo que meu pH está desequilibrado, então eu vou ali fazer isso para equilibrar. Não, minha gente, a gente nem sente. É Deus que controla esse espaço tão pequeno do seu pH para manter você vivo. Então, em meio a essa pandemia, você só vai se manter vivo e sem infecção se você tiver essa consciência que o sofrimento pode vir, entendeu? Infecção da alma, né? Porque pode acontecer de você pegar um coronavírus? Pode. Pode alguém da sua família pegar? Pode. Pode acontecer óbitos? Também podem. Mas nada disso você pode evitar. Você pode tomar todas as diretrizes e ainda acontecer. Você não consegue ver o vírus. É a mesma coisa do pH do sangue. Você não consegue ver o vírus. Então, para que se preocupar em controlar ou não a situação? Fazer dessa situação um caos maior do que ele é. É a pandemia, quem mandou foi Deus também. A gente acha que Deus só manda as coisas boas. Deus mandou a pandemia também. E essa é a nossa circunstância. Eu sou eu e minhas circunstâncias. E a circunstância é que a gente está num processo de pandemia e Deus vai fazer o que ele quiser na história. Não tem nada que você faça para evitar. Então tenha primeiro essa consciência. Nada de evitação de sofrimento ou evitação do medo de morte. Ó, a gente só tem que ter um medo relacionado à morte, de morrer como um inútil, ou morrer como uma pessoa que não serviu para nada. E tem muito isso. Quando Paulo recomendou sobre os pensamentos da gente, que tem que ser pensamentos úteis, a resumo é isso, tem que ser pensamentos úteis. Depois ele fala, e prático, e prático. Oração, outras coisas práticas. Enquanto ficar tudo aqui, ó, no pensamento, está sendo inútil. Não adianta você ficar conjecturando muitas coisas. Tem que partir para a prática. Então, o que é que nessa pandemia a gente pode fazer de forma prática? Organizar uma rotina na casa para manter o clima bom, você provocar o clima bom e não os outros terem que suportar o seu estresse, a sua ansiedade, o seu medo da morte e ter que consolar você, porque aí você está no centro de novo. Você vai organizar a rotina para servir o outro. Você vai se organizar para servir o outro. Você vai tomar aquele chá. Tem muitos chás hoje que reduzem os níveis de cortisol, aumenta a questão de serotonina no corpo. Você vai tomar pensando, porque eu vou estar melhor para servir ao outro, os outros de casa. E quando você ocupa sua mente com o serviço e ocupa a prática, não se torna uma pessoa ociosa, uma pessoa ansiosa, a ansiedade não tem muito espaço. A ansiedade não tem muito espaço dentro disso porque você está ocupado. Você está ocupado com o outro. Se você se voltar para você, não tem nada que eu diga, nada que eu recomende que na verdade vai servir. Uma coisa que eu tenho recomendado para meus pacientes é para você começar a treinar isso. 7 dias na semana. Escolham 7 pessoas para vocês ligarem só para consolar. Você não vai falar que você está preocupado. Se a pessoa quiser saber de você, você vai responder rapidamente e dar a volta para falar da pessoa, sobre a pessoa e emitir palavras de consolo. Se ela estiver reclamando, você vai escutar, mas você não vai. É mesmo. É isso, eu também me sinto assim. Não fale de você, a ligação não é para você, é para o outro, para consolo do outro,
para a gente começar esse treinamento de colocar o outro em vista do que a gente, para a gente projetar esse sentido para fora, porque foi isso que Cristo fez. A gente tem muito um negócio de dizer assim, mas se eu fizer tal coisa, eu vou me sentir humilhado. Minha gente, o ser mais perfeito do universo se humilhou numa forma tão miserável que essa nossa, foi pelado para a cruz, morreu e a gente não pode ser humilhado porque nosso ego não pode ser ferido. Isso que é adoecedor. Dentro dessa pandemia toda, o que é adoecedor é voltar-se para si, para preocupação consigo. Ah, e se um parente meu morrer? A gente não pensa, é, ele vai sofrer, ele vai sofrer. Não é isso que a gente pensa. A gente pensa assim, eu não vou conseguir viver sem ele. É sempre voltando para a gente, eu não vou conseguir viver sem ele. Só se sabe amar quando se sabe perder. Isso é a maior verdade. Se você não está preparado para perder aquele ser amado, você não ama, você ama a si. E tudo isso gira em torno desse processo ansioso. Então, nessa pandemia, André, se você despertou para um transtorno, porque está acontecendo muito, de pessoas entrarem em crise. Nem, tinha o processo ansioso, mas era controlável, mas na pandemia entrou em crise. Você vai procurar normalmente um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, porque 80% da serotonina que a gente produz no nosso corpo, que é o neurotransmissor que dá a tranquilidade no corpo, é no estômago. Então você tem que regular as questões estomacais, fazer exercício físico, elaborar uma rotina, mas principalmente se dedicar ao serviço ao outro. Porque aí você se depara com a mazela que você é, porque você não consegue servir assim tão eficazmente e tenta melhorar, e tenta melhorar, e tenta melhorar, e não dá espaço para reclamação. Eu estava falando com você, né, André? Porque André fala assim, baixa cada dia seu próprio mal. E ele vai consertando a frase de acordo com a situação. E eu disse, basta viver cada dia como um paciente terminal. E a gente não vê um paciente terminal reclamando, a gente não vê ele se lamentando porque falta tantos dias. Ele começa a se preocupar só com coisas que importam. Só tem aqueles minutos, então eu vou consolar minha família para que ela não sofra tanto a minha perda. Eu vou organizar esse testamento porque eu não posso deixar o outro desassistido. É isso que começa a preocupar a cabeça de um paciente terminal. Não tem nada a ver mais com ele, porque ele disse: não, para mim já deu, mas tem o outro. Tem esse tempinho aqui que eu posso dedicar ao outro. É assim que a gente tem que viver todos os dias. E é assim que a gente vai se presentificar nas coisas. Tente um teste. Quando você estiver conversando com alguém, preste atenção no que nesse alguém está dizendo. E não fique pensando um segundo depois o que é que você vai responder, porque isso já é um processo ansioso. Isso já é você voltando para si de novo. Então, preste atenção, mesmo que você leve alguns segundos depois para elaborar uma resposta, ou a resposta não ser tão boa, não tenha vergonha de passar vergonha, porque Jesus não teve. Perfeito, Renata. Renata, eu agradeço muito, viu, pela sua participação aqui conosco. Foi muito abençoador. Eu estou sendo assim tão abrupto agora por causa do tempo. O Instagram está dizendo que só tem 1 minuto e 20 segundos. Então, assim, Certo? queria já lhe agradecer. É muito bom tê-la aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua bebezinha que tá sendo gestada, que está vindo aí. Deus abençoe o reverendo Otávio, o rebanho de vocês e toda a família de vocês, tá certo, Renata? Amém, pastor. O mesmo para vocês. Espero que a gente se encontre logo. Ótimo. Irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham sido edificados com essa live. Que Deus abençoe. Nós nos encontraremos logo mais à noite. Um abração a todos. Até mais, Renata. Obrigado.